Bom dia, hoje falaremos sobre economia. Você já ouviu falar no BIS? BIS, BIS. É o Banco Central dos bancos centrais no mundo. Ele que controla toda a economia do mundo. Controla as finanças, controla os países, controla as grandes empresas, os grandes investidores. Talvez você não tenha conhecimento disso. E o que acontece? Quando nós não temos conhecimento de algo, nós acabamos sofrendo as consequências. Então você que é empresário, você precisa conhecer a economia, como a economia mundial funciona, como os bancos funcionam. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma reserva de mais de 5 trilhões. Porém, o Banco Central faz algo terrível. Ele pega a sobra de caixa dos bancos que não conseguem emprestar devido aos juros altos e ele remunera essa sobra de caixa de bancos. Só para você ter uma ideia, tem 1 trilhão e 500 bilhões que são depositados no Banco Central e que ele remunera esses bancos com essas quantias que eles não conseguem emprestar por causa dos juros altos, remunera eles diariamente. Já pensou que absurdo? Então nós temos um sistema financeiro muito ruim. Por exemplo, nós tivemos há pouco a reforma da Previdência sem nenhuma necessidade. Tem mais de 1 bilhão, mais de 1 trilhão e 200 bilhões que foram desviados desde a década de 30, foram desviados da Seguridade Social para outros fins. E a União não devolveu esse dinheiro, então não precisava fazer nenhuma previdência social. Mas tudo é feito por quê? Porque são desviados recursos de vários órgãos e depois fala que aquele órgão está deficitário, que precisa de recurso, que precisa mudar e que o povo tem que pagar. Outra coisa injusta na economia é a questão dos impostos. Os impostos são uma carga pesada para o consumo, enquanto os financeiros, os investidores, os banqueiros, eles não pagam impostos. Você sabia disso? Os dividendos são feitos e as pessoas que ganham bilhões não pagam impostos. Isso é um absurdo. Então tem que taxar as grandes riquezas, grandes fortunas, para que haja uma desigualdade social, seja reparada, né? Então é necessário que você entenda um pouco da economia, ouça, busque, veja na Auditoria Cidadã, eles dão várias informações, cursos sobre economia e você pode aprender muita coisa. Então o que acontece? Nós estamos sofrendo, a nação está sofrendo, porque os governos, na sua maioria, são gananciosos e trabalham a serviço dos grandes investidores, dos banqueiros, e a produção fica sofrendo. Os empresários pequenos, médios, micros sofrem, não conseguem nem empréstimos, nem investimentos, por exemplo, do BNDES, para poder investir nas suas empresas e crescerem, desenvolver. Então é um absurdo, mas precisamos tomar conhecimento para exigir que leis sejam feitas para defender o produtor, a produção, e não somente os investidores e exploradores, os agiotas de colarinho branco, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus.